sempre falo que a minha melhor experiência com isso foi em Cuba, né, enquanto estava numa experiência lá, Brigada Sul-Americana, Solidariedade a Cuba, a Sim. gente tinha algumas atividades, né? Como o campo, justamente. Aí tinha lá o responsável por administrar uma parte lá do terreno e tal. Traduzindo aqui para nossa situação brasileira, vamos dizer, o cara era o roceiro lá do campo lá que a gente estava visitando, né? Alguém que aqui no Brasil, bom, tu assim como eu, né, a gente vem vendo uma realidade do trabalho rural, né, a gente sabe como é que são as coisas, né, como é que é. E que a gente já pensa, pô, o sujeito, né, e conversando com o cara, conversa vem, conversa vai, o cara me deu uma aula sobre teoria marxista que nem na universidade eu tive com tanta profundidade. Mas por uma Uhum. questão de um outro tipo de investimento que é feito na educação, mas é uma outra realidade, do outro sentido até da educação numa experiência socialista como é em Cuba, né? E aqui no Brasil não, a gente vê justamente isso, né? Que esse acesso à educação ele é um privilégio ainda, né? Nem todo mundo tem isso, né? E eu trago isso como exemplo também, né, que a minha compreensão da realidade ainda vai bem bastante na linha do materialismo histórico, né? Então tem lá a gente falou da decolonialidade, mas eu tenho meu pezinho lá no Thompson, né, Edward Palmer Thompson, Walter Benjamin, principalmente, né, falou das pessoas na rua, lembrei do Benjamin, Bem, da Flannery, né, e assim por diante, né. Mas de pensar que, né, existe uma formação da classe trabalhadora, não fazer-se, por aí vai, né, e no Brasil a gente tem algumas peculiaridades, né? A gente não pode simplesmente importar as categorias de pensamento da realidade europeia e aplicar puramente no Brasil, né? Que, diga de passagem, foi o erro de, isso. enfim, marxistas ortodoxos antigos e por aí vai. Mas a questão é outra, né? E a gente pensar justamente isso, né? Aquilo que o Brizola já falava, né? Falou de ter a casa própria, eu lembrei do Brizola, né? Nós somos tão a favor da propriedade privada que defendemos que todos tenham direito à propriedade privada, né? Que todos tenham direito à sua casa e tal. E no Brasil a gente tem um processo disso, né? Que historicamente um grupo de pessoas não tem na prática o direito de usufruir desse direito, né? A propriedade privada, de ter a sua casa, de ter a sua terra, de ter o seu lugar para plantar, para trabalhar, para viver, para tirar o seu sustento, né? Brizola, que diga de passagem, governante que, né, reconhecidamente, que mais construiu escolas, né? Então a gente vê que a educação, desde o início, está presente, né, no ideário trabalhista, né, e não apenas na questão de construir escolas, que é importante, né, de ter um espaço para que a educação aconteça, né, mas também de pensar no sentido de que educação nós queremos. E aí entra o Darcy Ribeiro, né, com toda a perspectiva que tinha, né, o projeto que foi vetado, né, a partir do golpe de 64 e todo aquele contexto lá que, enfim, João Goulart foi impedido de implementar o seu projeto plenamente, né, e dentro disso estava o projeto da educação do Darcy Ribeiro também, né? Darcy Ribeiro, que é reconhecido, inclusive, por muitos, já que a gente está falando da perspectiva decolonial, os descoloniais também, né, que é reconhecido como os primeiros a pensar justamente isso, né? E dei toda essa volta para chegar de novo no Darcy Ribeiro, né, que tem toda uma experiência com os povos indígenas, né, com nossos povos originários, pensar o Dias do Nascimento também, a questão do negro no Brasil, né, e pensar que a gente está num contexto onde as coisas são bastante questões sensíveis que a gente tem presente. Né? Falou, se eu não me engano, professor de ensino religioso hoje, né? Isso. É. E aí a gente tem uma outra questão, né? Que hoje, quando a gente trabalha, às vezes traz também os saberes, né, dos povos originários, dos povos indígenas, os saberes, as práticas, as religiões, né? Dos povos de matriz africana, enfim, isso já é visto com bastante maus olhos no nosso espaço da educação, né? De certa maneira, a gente ainda continua muito apegado, né, a uma perspectiva eurocentrada, né, sobre o sujeito, sobre o conhecimento, sobre a realidade, enfim, né? E a gente vinha num processo de desconstruir muitas dessas coisas, né? Quando a gente pensou aí nas mudanças na educação recentemente, né? E aí, quando estava se discutindo justamente a base nacional comum curricular, que nessa perspectiva a gente teve um baita retrocesso.
A versão que a gente tem hoje aí da BNCC, ela é justamente uma volta a esse pensamento eurocêntrico, né? Aquilo que a gente estava se avançando de trazer justamente as perspectivas dos povos originários, outros saberes, da história da cultura africana, afro-brasileira, muito disso acabou sendo deixado de fora, né? Se consolidou um currículo eurocentrado, né?